Oi, gente bacana que aproveitou esse domingo de sol aqui em Curitiba para fazer a prova do MTE. A gente está aqui, eu sou a professora Daniela, professora de língua portuguesa, e a gente está aqui para dar uma comentada na prova, liberar um gabarito provisório para você já ir marcando aí os seus acertos, que eu tenho certeza que foram muitos. Então, a prova de língua portuguesa trazia 2 textos apenas. Primeiro texto para as questões 1 a 13, segundo texto para as questões 14 a 20. E este primeiro texto falava sobre o quê? Começou o título do texto, né? O texto falava sobre as relações de trabalho, a inserção de pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho. Começava ali contextualizando a questão da Revolução Francesa, Segunda Guerra, e associando isso à conquista dos direitos sociais. Depois puxava a questão de políticas públicas em favor das minorias, estabelecendo uma oposição entre assistencialismo e inclusão e exemplificando com as pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho. Fez um direcionamento bem legal o texto, porque mostrou que não apenas o governo tem responsabilidade com isso, mas também empresas e trabalhadores. Os trabalhadores responsáveis no sentido de serem profissionais, dedicados, assíduos, e os empregadores, as empresas, sendo responsáveis por essa inserção no que diz respeito a ofertar a vaga e respeitar a questão do valor social do trabalho. Então, não é uma questão de pena com relação à pessoa portadora de deficiência, mas sim de ofertar oportunidade. Texto um pouco longo, algumas pessoas podem ter encontrado um pouquinho de dificuldade, mas uma leitura atenta, uma repetição da leitura, certamente ia ajudar bastante. Então, eu tenho aqui a prova e agora a gente vai dar uma olhadinha nas questões que foram propostas e verificar ali em que medida são certas e erradas. Então, vamos lá para a questão número 1. De acordo com o texto, ações governamentais de assistencialismo às pessoas com deficiência constituem salvaguarda eficaz no processo de inclusão desses indivíduos. É exatamente o contrário, ele está dizendo, o texto está defendendo o necessário olhar para essas pessoas com oportunidade e não uma postura assistencialista. Então, a primeira questão é errada. Ok? Segunda questão. Segundo o autor do texto, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária só é possível mediante a inclusão na sociedade das pessoas com deficiência. A gente pode até se deixar levar por essa sociedade livre, justa e solidária, somos pessoas de bom coração, mas não é isso que o texto está focando. O texto está focando na questão da oportunidade no mercado de trabalho. Faz uma linha do tempo bem legal, puxa lá, da Revolução Francesa, Segunda Guerra, para falar da questão de aquisição de direitos. Então, a gente tem essa segunda questão errada, porque não se fala da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, mas sim da abertura de oportunidade para essas pessoas no mercado de trabalho. Então, a segunda também é errada. Terceira questão. Infere-se da leitura do texto que a contratação de pessoas com deficiência por empresas privadas vai de encontro ao princípio constitucional do valor social do trabalho e da livre iniciativa. Aqui eu me deparei um pouquinho mais em relação à questão. É legal observar ali que de encontro tem um significado diferente de ao encontro. Quando a gente pensa ir de encontro, significa estabelecer uma relação conflituosa. E uma leitura mais atenta do texto faz a gente pensar o seguinte, se ele está colocando lá no final do texto que empresas precisam enxergar a contratação dessas pessoas como de maneira a respeitar esse valor social do trabalho, me faz entender, sim, que essas contratações, né, pelas empresas vêm, sim, de encontro a esse princípio, porque a empresa está vendo como pena e não como oportunidade. Então, colocaria essa questão 3 como correta. Acho que vale lembrar aqui para vocês que isso aqui é um gabarito extraoficial, precisa esperar a liberação da banca para a gente poder verificar se há alguma discrepância, certo? Questão 4, da leitura dos 2 primeiros parágrafos, conclui-se que as conquistas sociais verificadas após a Segunda Guerra Mundial foram mais efetivas que as percebidas após a Revolução Francesa. Certíssimo. A concessiva que inicia o primeiro parágrafo do texto já estabelece essa relação semântica de oposição, tá? Questão 5. Depreende-se do texto que a necessidade de busca de direitos sociais que compensassem as desigualdades econômicas foi a razão maior da Segunda Guerra Mundial. Não tem nada a ver, de repente, nervosismo, despreparo, ansiedade pode ter levado alguém a marcar isso como certo, mas a questão é errada, ok? A citação da Segunda Guerra é só para falar dos benefícios sociais que vieram após esse momento, e não para colocar aqui que o que motivou a Segunda Guerra Mundial foram essas
foi essa busca de direitos sociais. A Segunda Guerra não é o assunto do texto, a questão da inserção de portadores de deficiência no mercado de trabalho com oportunidade e não assistencialismo, que é o foco do texto. Então, a questão 5 também é errada. Vamos lá para a questão 6. A inserção de vírgulas. Agora, a gente já tem questões que vão analisar, as primeiras 5 questões analisaram a questão interpretativa, agora a gente já foca ali na questão da estrutura linguística, ok? A inserção de vírgulas imediatamente antes e depois da oração, que orientava as ações governamentais, manteria a correção gramatical, mas alteraria o sentido do período. Verdade. Se eu inserir vírgulas antes do que e depois de governamentais, a oração adjetiva, que era restritiva, passa a ser explicativa. É correto? Sim, é correto, mas muda o quê? O sentido. Então, a gramática normativa me permite a inserção das vírgulas, mas o sentido mudaria de restritivo, onde eu tenho uma parte de um todo, para explicativo, onde eu me refiro ao conjunto todo. Então, a 6 é certa. 7. Dada a relação de concessão estabelecida entre as 2 primeiras orações do texto, a palavra embora poderia, sem prejuízo de sentido ou da correção gramatical do texto, ser substituída por conquanto. Sim, conquanto é uma conjunção concessiva, tanto quanto embora o embora seja a principal, ok? Questão 8. A expressão tais desigualdades, na linha 8, empregada no período em que ocorre sem um referente explícito, a gente tem ali o que se chama de um referencial externo de recurso coesivo, né? Está associada à inexorável exclusão econômica da maioria da população, sim, corretinho. A questão 9, no trecho, o nazismo ou o fascismo, linhas 18 e 19, a conjunção ou evidencia a relação de sinônimo existente entre os nomes nazismo e fascismo. Aqui é legal observar o seguinte, questão correta, ok? Mas, professora, ou ali não é uma conjunção alternativa, não indica uma relação de alternância, e nazismo e fascismo não são coisas diferentes? Sim, mas semanticamente a conjunção alternativa pode estabelecer, sim, palavras que fazem parte de um mesmo campo semântico, não estou dizendo que nazismo e fascismo é a mesma coisa, mas foram movimentos movimentos totalitários, né? A relação de sinônimo é porque são coisas ruins, ok? Então, correta aí a questão 9. Questão 10. No entanto, completou, linhas 12 a 13, cada um dos itens abaixo, que a gente precisa do enunciado, apresenta uma proposta de reescrita de trecho do texto, indicado entre aspas, que deve ser julgada certa se estiver gramaticalmente correta e mantiver o sentido original do texto, ou errada em caso contrário. Aqui é o que a gente chama de análise a questão estrutural, morfológica, sintática e semântica. Tem que estar escrito certinho, não pode perder nenhum tipo de respeito a normas gramaticais e precisa fazer o mesmo sentido que aquele trecho retirado do texto. Então, o que a gente tem ali? 4 proposições de reescrita, e a 10 diz o seguinte: no entanto, até completou, sendo substituído por, mas apenas depois da Segunda Guerra Mundial é que a cidadania solidificou-se, que a gente tem alteração, havia necessidade de rever a pontuação, questão errada. Vamos para 11. O direito cidadão, na linhas 29 a 31, substituir por o direito de ir e vir, o de trabalhar e o de estudar são a mola mestra da inclusão de qualquer cidadão. Respostinha correta, eu tenho um sujeito composto, verbo no plural, bem tranquilo. 12. Desses até empregados, substituindo por esperam-se desses trabalhadores profissionalismo, dedicação, assiduidade, enfim, atributos imanentes a qualquer empregado. Aí está errado, por quê? Porque é espera-se, não esperam-se. Olha só que detalhe. E a 13, desculpem, a mera população, linhas 4 a 6, trocando por a simples declaração formal das liberdades dos documentos e nas legislações ruíam frente à fatal exclusão econômica da maior parte da população. Temos um problema de concordância aí, porque o sujeito, por mais que ele seja extenso, ele é simples, né? Eu estou trabalhando com a simples declaração, esse é o núcleo do sujeito, o verbo tem que concordar com ele. Quem ruía era essa simples declaração. A questão 13 é errada. As questões 14 a 20 trabalham com um outro texto que também, né, a prova do MTE também vai trabalhar essa questão de relações trabalhistas. Nós temos ali um texto que vai focar a inserção e o crescimento da mulher no mercado de trabalho, nos situa temporalmente ali nos anos 80 do século XX, e estabelece para nós uma explicação para esse aumento significativo de mulheres no mercado de trabalho. Trabalha com 3 possibilidades. A primeira é a questão do processo de reestruturação produtivo, em especial industrial, está abrindo portas à mulher, a expansão na economia de serviços e a maior flexibilização de mercado para aceitar essa demanda. Só que também
trabalha com uma relação de oposição ali entre essa maior oferta mulher do mercado de trabalho e a precarização das relações de trabalho, porque coloca ali que, para a mulher, outros fatores que são relevantes, isso já está lá no finalzinho do texto. Para a mulher é interessante a questão da oferta em tempo parcial, porque consegue conciliar a função profissional e a questão de ser mãe, dona de casa, esposa, enfim, né, consegue conciliar todas essas atividades, e a possibilidade de aceitar salários inferiores. Então, um texto bem bacana, também um texto mais extenso, mas uma lidinha, uma segunda leitura ali, com certeza, ajudava a resolver os exercícios, né? Temos ali das questões 14 a 20, vamos lá, questãozinha 14, não se esqueça, gabarito provisório, precisamos da divulgação da banca para poder confrontar e ver se tem algum equívoco, algum problema, né? Questãozinha 14 a 17, relacionada a ideias presentes no texto, ou seja, interpretação. Conclui-se, questão 14, conclui-se da leitura do texto que, comparado ao número de homens contratados para trabalhar no setor industrial, o número de mulheres que trabalham nesse setor é pequeno. Isso está lá no texto, resposta correta. Questão 15, depreende-se da leitura do texto que o aumento do número de mulheres no mercado de trabalho deve-se, em parte, ao fato de as mulheres serem menos ambiciosas do que os homens e, por essa razão, aceitarem salários mais baixos e condições menos satisfatórias de emprego. Esse adjetivo ambiciosos aí acaba invalidando a alternativa, a meu ver, tá? Então, a questão 15, errada, não está falando de ambição, está falando de necessidade, é diferente. Questão 16. De acordo com o texto, o setor de serviços tem se expandido no Brasil desde a década de 90 do século passado, assim como a presença feminina nesse setor. O texto não fala, por mais que se expanda, segundo o texto, por mais que se expanda esse setor de serviços, isso não é o essencial para essa ampliação da presença feminina, então essa aí está errada. E a 17, última questão, que trabalha a interpretação do texto. De acordo com as informações apresentadas no texto, a reestruturação produtiva iniciada na década de 90 do século XX, a expansão da economia de serviços e a maior flexibilização do mercado de trabalho, somada à precarização das relações de trabalho, são fatores que explicam o aumento do contingente feminino no mercado de trabalho. Essa é a ideia central do texto, respostinha correta. As questões seguintes, 18, 19 e 20, com base na estrutura linguística, observar aspectos sintáticos, estruturais, né, morfológicos e semânticos. Vamos lá. Questão 18. As formas verbais tem, presente na linha 13, e incide, na linha 14, estão flexionadas no singular, aí é legal lembrar que tem no plural tem um acento circunflexo, né? Porque concordam com o termo redução massiva. Só voltar ao texto que você vai comprovar isso. Redução massiva está no singular, os dois verbos se referem a esse termo sim, devem permanecer no singular, resposta correta. Questão 19, a penúltima da parte de língua portuguesa, a substituição do trecho, o que atenderia, por que atendem, manteria a correção gramatical e a coerência do texto. Aqui a gente não precisa nem voltar muito ao texto, tá? Só pensar um pouquinho. Atenderia, eu estou trabalhando com o futuro do presente. Atendem, eu estou trabalhando com o presente. Então, a substituição do trecho, o que atenderia... Futuro presente, não, desculpa, futuro do pretérito. Com o que atendem, por mais que sejam tempos verbais do modo indicativo, eu estou trabalhando com possibilidade, eu estou trabalhando, porque o futuro do pretérito ele é condicional. Vai acontecer se. O presente, não, eu estou trabalhando com o fato certo. Então, questão errada, eu não posso substituir. Eu trabalho uma relação de possibilidade, uma relação de ação futura condicionada à ação, uma outra ação passada, e a troca por que atendem, já trabalharia com o tempo verbal no presente, não é a mesma coisa, não mantém a coerência, não mantém o sentido, ok? Então, é errada a 19. E a 20, não haveria prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido original do texto, caso o primeiro período do segundo parágrafo fosse assim reescrito. Muitos são os motivos que podem explicar esse comportamento mais favorável à mulher do que os homens, quanto à expansão do nível de ocupação. Aí está errado, porque a gente tem um problema de referente, uma questão de regência, né? Favorável à mulher com acento grave, que, tira esse do aí que está sobrando, aos homens, porque favorável a alguma coisa. Então, a 20 é errada. Bom, preciso lembrar vocês que isso é um gabarito extraoficial, a gente precisa aguardar a divulgação do gabarito oficial da banca, mas eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham ido muito bem nessa prova, e a gente se vê num próximo momento. Beijo para todo mundo, eu vou aproveitar o sol que ainda resta em Curitiba e vou para casa. Beijo grande, tchau, tchau.